Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Hoje, sábado, dia 2 de novembro, dia de finados. Hoje, dia de finados. E, como todo sábado, eu trago aqui algumas reflexões do café filosófico. Então, no ar, mais um café filosófico. E hoje nós temos importantes reflexões, viu, pessoal? Temos reflexões aqui importantes mesmo. Eu quero trazer aqui três autores fundamentais, três autores assim grandiosos que quem é aí da área tanto da filosofia quanto da sociologia sabe muito bem do que eu estou falando. São três figuras importantes que escreveram obras importantíssimas, fizeram importantes reflexões sobre a nossa sociedade, sobre o nosso mundo, sobre a humanidade de um modo geral. Então, daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês assim o assunto, o que cada um desses autores, a contribuição de cada um desses autores para esse assunto que eu trago aqui, então, nesse café filosófico, sobre sociedade de controle, né? Sociedade de controle. A sociedade atual, essa sociedade nossa, ela é considerada uma sociedade de controle. De uma certa forma, nós somos controlados. E muito bem controlados da forma que você nem imagina. Ou que muitas vezes não é muito perceptível. É um controle que acontece de uma forma imperceptível, de boa parte de todos nós, mas que, de uma certa forma, cada um de nós estamos envolvidos nessa sociedade de controle. É sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje, nesse café filosófico. Então, vocês já estão vendo que maravilha, né? Que assunto pertinente. E se você realmente está então gostando, já de cara, né, de início aqui, começando então esse vídeo, eu já vou pedindo para você aquilo que todo mundo que tem redes sociais faz a mesma coisa, né? Que é o quê? Pedir a você que se inscreva no canal. Isso mesmo, a inscrição ajuda. Contribui aqui com o canal, com o seu crescimento, o seu desenvolvimento e assim por diante. Se você não estiver inscrito, eu peço que você se inscreva. Se você já está inscrito, o que eu posso fazer é desejar aí umas boas-vindas, tá? Um bom vídeo que com certeza vai ser muito bom. E aí também eu quero pedir a todos vocês, a cada um de vocês, que dê o like de vocês, o joinha. Olha esse aqui, gente, ó, ó, ó. Só clicar lá, tá, no joinha. Faça isso. Eu peço a gentileza de que vocês façam isso. Parece que não é nada, mas para a gente trabalhar assim com YouTube, redes sociais, a gente tem que entender a importância desse tipo de atitude, que é uma atitude simples de usar o seu dedo, de ir lá, né, e dar então aí o joinha. Também se inscreveu, deu seu joinha, agora você vai clicar no sininho. Esse sininho que fica bem no cantinho aí, clica no sininho e coloca lá todas as notificações, ou seja, todas, porque aí você vai receber notificações do vídeo novo que eu postar no canal. Feito? Maravilha, né? Demorei um tempão só para poder fazer essa propaganda aqui do canal, mas que não deixa de ser importante. Como eu comecei, então, tratando aqui até sobre a temática que vamos trazer para esse café filosófico, diz respeito, então, a essa sociedade de controle. Eu acredito, assim, que esse tema, né, sobre a sociedade de controle, ele tem uma pertinência tremenda, tendo em vista do tipo de sociedade que nós estamos vivendo nesse mundo atual. E os autores que eu quero trazer aqui para vocês, eu já vou aqui então mencionar quem são, né, esses autores. Um é o Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, considerado sociólogo também, filósofo, tá? Polonês, uma pessoa importantíssima aí no mundo da intelectualidade, da modernidade líquida, né, que é muito conhecido. Ele vem trazer então assuntos também
importantes nessa temática que eu vou trazer aqui para vocês. O outro é o Michel Foucault. Michel Foucault, olha só, grande filósofo Michel Foucault, tá? Que tem assim um trabalho grandioso para poder compreender, para a gente poder entender, a partir da leitura de Michel Foucault, essa sociedade contemporânea, essa sociedade atual que nós estamos vivenciando no mundo, né, nesse mundo contemporâneo. O Michel Foucault é muito conhecido, a sociedade disciplinar, por isso que vamos inclusive até começar com Michel Foucault, né, trazendo a compreensão, o entendimento de Michel Foucault sobre a sociedade disciplinar, sobre esse mundo disciplinar, que também tem assim uma, uma importância para compreendermos a questão da sociedade de controle. E por último, depois nós vamos passar por Bauman, e por último temos o Deleuze. Tá? O Gilles Deleuze, então são dois filósofos franceses, né? O Gilles Deleuze, que também vai assim, num certo sentido, até diria que o Deleuze aqui é o que a gente vai acabar encerrando com o Deleuze, porque o Deleuze é que vai trazer essa novidade após a sociedade disciplinar, já posterior a Michel Foucault, que ele vai trazer então que o mundo que nós estamos vivenciando, principalmente a partir do século XX para cá, é da sociedade de controle. Tá certo? Bacana, né? Então, vamos então começar com o Michel Foucault. Depois eu passo pelo Bauman e vou acabar deixando o Deleuze para depois. Tem uma curiosidade aqui que eu queria até trazer para vocês, interessante. O Michel Foucault, ele tem o seu nascimento no dia 15 de outubro de 1926, né? 15 de outubro de 1926. O Zygmunt Bauman, 19 de novembro de 1925. O Gilles Deleuze, 18 de janeiro de 1925. Olha só que interessante. Eles são, assim, em período de nascimento muito próximo, vivenciaram mesmos períodos, praticamente. A diferença é que o Bauman teve mais tempo de vida, né? O Bauman morreu em 2017, tá certo? Em contrapartida, Michel Foucault não teve um tempo de vida longa, morreu cedo, tá? De 1926 até 1984, então o Foucault morreu em 84. O Gilles Deleuze morreu em 1995, tá? Também, pelo que a gente percebe, não teve uma vida tão longa. Já o Zygmunt Bauman, de 1925, ele morreu em 2017. Foi o que mais longevo aqui dos três que nós estamos tratando aqui. Vamos então começar com o Michel Foucault. Aí eu não pretendo aqui, porque senão vamos ficar com um vídeo muito longo. A intenção aqui não é a gente sair falando muito sobre cada autor, tá? Por isso que eu vou deixar o seguinte, que vocês façam um pouco de pesquisa na internet, é muito rápido para poder encontrar as pesquisas sobre questões de obras desses autores. Eu apenas vou apresentar algumas obras aqui para vocês. Por exemplo, a do Michel Foucault. Michel Foucault tem uma diversidade de obras, tá? Todas as obras de Michel Foucault são importantíssimas. Estou lembrando de um aqui, por exemplo, a Microfísica do Poder, né? Que é uma obra excelente. Mas para o nosso debate aqui, eu vou trazer essa aqui que eu tenho impresso, tá? Essa obra você pode encontrar também aí em PDF, tá? Vigiar e Punir, tá? Como eu vou tratar sobre a sociedade disciplinar, apesar de que Michel Foucault, em diversos momentos, assim, porque como faz parte da sua filosofia, praticamente é o que domina, né, todo o arcabouço, vamos dizer assim, da filosofia de Michel Foucault, a questão da sociedade disciplinar, da disciplina, você vai encontrar em diversos momentos, que ele vai tratar sobre a sociedade disciplinar, como a microfísica do poder, que eu acabei falando aqui agora, também você vai encontrar algumas coisas em relação à sociedade disciplinar. Mas, então, assim, o Michel Foucault, nessa obra, então, Vigiar e Punir,
ele vai traçar de uma forma assim bem completa, né, bem assim fundamentada, né, com dados históricos que ele vai acabar trazendo no campo de debate do vigiar e punir. Ele vai primeiramente iniciar tratando sobre a questão da punição. E aí uma coisa que ele, no início já da obra, ele começa a desenvolver sobre um tema que é o suplício, sobre o suplício. Então é interessante que o Foucault ele faz buscas assim no decorrer da história da humanidade, como que a sociedade ela foi diferenciando de momentos a momentos, tá, históricos no que se trata da questão da, das punições, tá certo? Das disciplinas e assim por diante. Então ele pega um período mais antigo, tá? Do período que antecede o século XVIII, século XVII, até você pegando o período medieval, inícios já da modernidade, nós temos então a presença aí de mecanismos utilizados para poder punir, né, a pessoa que praticava o crime, qualquer coisa assim, tá? Que eram as chamadas punições exemplares, né? E o que são essas punições exemplares? Punições que eram praticadas de forma que todo mundo via. Nós temos o enforcamento, por exemplo, né? O período de enforcamento. Já vocês sabem que quando começa a Revolução Francesa, né? Nós temos ali a questão, a guilhotina e assim por diante. E essas coisas assim eram todas praticadas e feitas de forma que o público pudesse assistir para servir como exemplo, para que aquela pessoa condenada, né, ela serviria então de exemplo que a sociedade, de uma certa forma, iria temer, né, não praticar mais determinados crimes. Que é igual o que muita gente fala hoje em dia sobre a pena de morte, né? Deveríamos ter a pena de morte na nossa sociedade. E é interessante a gente sempre recorrer um pouco na história da humanidade e perceber o quanto que a pena de morte já se fez presente em diversos momentos, né, na humanidade. Quando a gente recorre à história do cristianismo, o próprio Jesus, que é crucificado, né, muita gente não faz uma ligação porque pega só do ponto de vista religioso, aquela coisa toda, mas se você pegar do ponto de vista histórico, lá que a punição que era praticada pelo Império Romano, a crucificação não é uma coisa que aconteceu apenas com Jesus, mas acontecia com todas as pessoas, ou uma grande parte das pessoas que eram condenadas. Você tinha a crucificação, tá certo? Então era um tipo de pena de morte que existia naquele tempo. E aí, no decorrer do tempo, então, você vai mudando um pouco as modalidades de penalidades, né? De penalizações contra as pessoas que praticavam os crimes, tá? Aí você tem uma variedade de... Nós temos, assim, num determinado momento em que os hereges, as punições que eram também atribuídas às pessoas que praticavam heresias na Inquisição, né? A questão da fogueira, a pessoa que era queimada viva, né? Você tem também esse tipo de situação. E assim vai. Ou seja, veja que o Michel Foucault, quando ele está tratando dessas questões todas, ele está procurando trazer como que tudo isso que aconteceu ou que iria continuar acontecendo na sociedade de forma diferenciada, dependendo do momento histórico em que nós vivenciamos, o quanto que tudo isso vai tentando trazer para a sociedade ou implantar na sociedade uma disciplina, né? O quanto que essa disciplina impositiva na sociedade. Porque o objetivo principal, tá? Enquanto o poder dominador, a dominação que nós temos na sociedade, para que esse poder tenha mais liberdade, tenha mais consistência na sociedade, ela não tenha nenhum impedimento, nada que de repente atrapalhe o poder, tá?
Aí eu estou aqui tratando de poder, às vezes tem gente que pode me chamar a atenção. O Foucault não vê poder apenas só poder, poder de quem está lá no auge, né? Aqui sou eu que estou falando, tá? Porque só a questão sobre poder em Foucault, nós teríamos que fazer um vídeo só sobre isso, tá? Demanda muito tempo. Mas eu estou tratando, sim, desse poder, esse poder dominador, e que essa disciplina, então, ela é imposta na sociedade com o objetivo da formação de corpos dóceis. Esse é um ponto, assim, interessante que Foucault vai tratar. A disciplina, ela tem, num certo sentido, de fazer com que, na própria sociedade, a gente constitua uma espécie de moralidade, né? Uma espécie de comportamento, por isso que eu estou aqui chamando de moralidade, uma espécie de comportamento, mas esse comportamento ele tem que ser mostrado, ele tem que ser apresentado. Por isso que é uma coisa muito engraçada, nós no nosso dia a dia, na nossa sociedade, a gente não presta muita atenção, mas boa parte dos nossos comportamentos, a gente até pensa assim, é comum as pessoas atribuírem que os nossos comportamentos têm a ver com a nossa educação, a educação que vem de casa, né? Em grande parte, sim. Mas é que a educação também que vem de casa, que vem da família, ela tem esses atributos também da própria sociedade, dessa sociedade disciplinar, né? Que o objetivo é de você se comportar, de você se portar de uma forma, né, o que todos vão chamar de educado, né, de uma forma educada na sociedade, ela tem interesses, né, por trás de tudo isso. Aí com isso, então, eu vou me vestir, os trajes, essa coisa toda, que são impostas pela sociedade. E aí essa questão do corpo é um dado muito interessante, porque e vocês prestam atenção. Pessoas diferentes na sociedade que têm certos comportamentos diferentes, que se vestem diferente, que se portam de forma diferente na sociedade, diferente dos demais, da maioria da sociedade, são pessoas assim que chamam muita atenção. São pessoas que geralmente, por conta desse tipo de formação que nós temos na nossa cabeça, a gente acha que essa pessoa está fora, está totalmente fora do padrão. Ela está fora, assim, do padrão, de um algo padronizado na sociedade. Mas é como se houvesse um grande erro aí. Que essa pessoa está num caminho totalmente errado. Ela não está certa. Ou às vezes essa pessoa ela está até com algum problema de cabeça para poder agir dessa maneira. Dá um exemplo assim: pessoas que andam todas tatuadas, né? Tatuam o corpo todo. E assim vai. Veja que tem muito debate em cima desse tipo de situação. A gente iria longe aqui fazendo esse debate. Mas o que o Michel Foucault ele vem trazendo, ele vai falar do suplício, como eu contei, né? Ele vai contar a história de um senhor aqui, do Damian, né? Que é Damian, que ele, o suplício dele é terrível, é tão terrível que você lê sobre o Damian, é uma coisa assim de você se abalar, sabe, emocionalmente. Você se choca com a leitura que ele traz ali. Do tipo de condenação, de horror que é praticado, por exemplo, com esse senhor. Cavalos que são amarrados nas suas pernas, nos seus braços e que depois eles, eles fazem com que esses cavalos corram, né, disparem e arranca todos os seus membros, todos os braços, as pernas e tudo. E a pessoa cai ali, viva, sofrendo todo esse tipo de situação. É que a ideia, é como eu falei para vocês, é que o suplício, então, essas coisas assim, mais assustadoras, pudesse fazer com que a sociedade olhasse para isso como exemplo para que tudo mudasse, para que, de uma forma assim, exigida mesmo, imposta, que todo mundo tivesse um certo grau de comportamento na sociedade.
E aí, como que as coisas vão tendo outros tipos de encaminhamentos na sociedade? Aí, porque o que que acontece? A sociedade não mudou praticamente nada com todos esses horrores que nós já vimos, né, aqui. O que muita gente fica querendo que traga de novo, ou que seja implantado a pena de morte, né? Gente, está um pouquinho longo. Não sei nem se vai dar tempo de repente, tratar sobre os outros autores. Talvez, de repente, a gente deixe para dar uma outra continuidade. Talvez eu só fale mesmo aqui do Michel Foucault. Então, o Michel Foucault, ele vai, ele vai mostrar, então, assim, que com o passar do tempo, então, o, essa sociedade disciplinar, ela continua trabalhando para que esse disciplinamento possa acontecer, possa se fortalecer na sociedade. Aí um exemplo que ele vai dar é o exército, a polícia e assim por diante. O exército e a polícia, o disciplinamento ali é muito assim exigido. E a questão, como eu estou falando aqui dos corpos dóceis, principalmente no meio militar, é uma coisa assim que precisa ser bem trabalhado mesmo. E tem um detalhe muito interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, que aí vocês percebam como que é assim o comportamento corporal, né, de um militar ou de pessoas que passaram muito tempo, por exemplo, quando ele chega a um grau de coronel ou de comando, de um alto comando, por exemplo, ou do exército ou da área militar, qualquer que seja. Vocês já prestaram atenção como que é a postura? Você percebe a diferença da postura. Então, o Michel Foucault, quando ele está falando desse disciplinamento, ele está falando um pouco desse sentido. Tá? Porque para a sociedade, uma sociedade igual essa nossa, uma sociedade capitalista, uma sociedade dominadora, né, você precisa ter um caminho, tá, que leva para esse tipo de disciplinamento dentro da sociedade. Tá? E assim vai. O presídio é também um outro aonde esse disciplinamento continua, né, acontecendo em diversos aspectos, diversos momentos na nossa sociedade nós temos esse disciplinamento acontecendo, tá? Não é apenas aqui onde eu estou situando, apenas exército, militar, essa coisa toda. A prisão é, e ele vai situar, né, porque historicamente você tem os tipos de presídios. O panoptismo é um presídio, um tipo de presídio que ele vai situar aqui na Europa, né? Você já tinha no século XVIII, século XIX, você tinha esse tipo de presídio, aonde você tinha um local central, você tinha os presídios ao redor, né? Com as grades assim, tá? Ao redor, e aonde aqui no meio você tinha, tá? Tem um nome que a gente dá para isso, mas uma espécie de uma galeria assim, né? Aqui, aonde ali quem estava vigiando, tomando conta, conseguia ver todas as celas. Conseguia então ali, de um só olhar ou tudo mais, conseguir ver tudo o que estava acontecendo nas celas. É que o panoptismo não deixa de ser também, apesar de ser um disciplinamento ali local que está acontecendo no presídio, mas o panoptismo é um grande exemplo da nossa sociedade. No fundo, Foucault ele não quer tratar apenas do panoptismo, citar um exemplo do panoptismo lá. Não, ele está trazendo que esse panoptismo ele está presente na nossa sociedade. Na sociedade como um todo, sem que a gente perceba, há uma vigilância constante. Somos vigiados. E isso é um dado muito interessante para o nosso mundo atual. A vigilância está presente em nós, sem que nós percebamos. Somos vigiados, somos observados. E nem se fala hoje em dia, com toda essa tecnologia que nós temos de hoje em dia, é dessa maneira. Aí esse poder, o poder que agora eu estou tratando, o poder, o dominador, tá? Dos poderosos, eles então
nos tem esse tipo de vigilância em todos nós, como o panoptismo, muito semelhante ao panoptismo, sabe tudo o que está acontecendo na sociedade, como dizem que quem conhece mais a questão das redes sociais, que diz que é dessa forma que acontece, que as redes sociais, sem que você perceba, as redes sociais sabem tudo sobre você, sobre o seu comportamento, o que que você, os seus gostos, do que você gosta. Por isso que você vai recebendo informações, propagandas de coisas que algumas coisinhas ali você talvez não dê tanta atenção, mas algumas coisas é do que você está buscando, do que você está procurando, do que você gosta. Então chega para você já, né? Informações, coisas informativas que você gosta de assistir e assim por diante. Então já sabe. E aí isso parece que é uma coisa assim maravilhosa, só que a partir disso nós vamos ter um controle social. Nós vamos ter uma forma de fazer com que, então, a sociedade, né, as pessoas deixem de pensar por si mesmo, aquela autonomia do pensamento, muito pregado assim por Kant, o grande filósofo alemão do século XVIII, em que Kant vai trabalhar essa autonomia, por exemplo, do pensamento, pensar por si mesmo, né? O esclarecimento, aquela coisa toda, foge a esse tipo de situação. Porque você não pensa por si mesmo. Você pensa de acordo com as redes. E aí, quando a gente vai trazer para o lado do mundo da política e assim por diante, poderia ser até para o campo religioso. Quando você vai trazer para esse lado, sem que você perceba, você está caindo, você está sendo levado por uma linha de pensamento, por uma ideologia e assim por diante. Você está sendo levado. E aí, há uma espécie de escravização nessa coisa toda. Nós somos assim, a gente, sem que a gente perceba, você acaba entrando num caminho, um caminho que quem deseja e quem se dá bem nesse caminho que você está entrando, ou seja, você vai estar atendendo aos interesses desses poderosos, da maneira como eles querem. Aí a sociedade vai indo por esse caminho. Bom, por aqui deu para vocês perceberem assim, como é que nós pretendemos aqui nesse trabalho sobre a sociedade de controle. Mas, como eu disse para vocês, olha que ainda tem muita coisa sobre Foucault, tá? Não falei sobre a educação. Tem a parte da educação ainda no Vigiar e Punir. Porque essa sociedade de controle, aqui que nós temos que entender. Muitas instituições aí sérias na nossa sociedade, segundo Michel Foucault, está imbuído dessa sociedade disciplinar. Está imbuído, quer dizer, a sociedade disciplinar está presente aí. Esse poder dominador, essa coisa toda, ele vai meio que sendo jogado nessas instituições sérias que nós conhecemos. Vocês querem ver uma coisa? A justiça, por exemplo. Os tribunais. Os tribunais estão recheados desse poder disciplinar. Querem ver uma coisa? Até hospitais. Mas hospital, o que tem a ver? Tem a ver. Veja todas as vezes que você vai num hospital. Veja como que toda essa coisa corporal, esse comportamento nos hospitais, como que funciona. Os hospitais também. Sabe uma outra coisa? A igreja, a religião, sim, senhor. Mas a religião, a igreja, sim, a religião, a igreja. E estou falando aqui de qualquer igreja, tá? É qualquer igreja. E aí,
para encerrar aqui a situação, a escola, sim, a escola. Olha onde que está essa questão do poder disciplinar. Na escola, na educação, na universidade, nas universidades, nas universidades. Sim, senhor, nas universidades. Percebem? Então, todo esse trabalho desenvolvido por Michel Foucault, a meu ver, assim, espetacular, importantíssimo. Tem tudo a ver com o que nós estamos vivenciando no nosso mundo atual. Depois aqui, eu vou trazer o Deleuze, uma outra oportunidade, tá? Vamos ver o próximo sábado. O Zygmunt Bauman. Bauman tem algumas questões importantes também aqui nesse livro, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, tá? Que eu já até mostrei para vocês. E depois o Deleuze, que o Deleuze vai fundamentar um pouco melhor sobre essa questão da sociedade de controle. Tá bom? No mais, um grande abraço, fiquem com Deus e se estão gostando desse trabalho que a gente está fazendo aqui, tá? Estão achando que está ficando muito comprido, que acontece que para a gente poder, num café filosófico, para ele ter uma certa consistência e tudo mais, a gente tem que conversar um pouco, não tem jeito. A gente precisa bater um papo um pouco longo, não dá para ser curto. Por isso que pega aí um tempinho, pega um café seu aí, veja um momento em que você mais tem tempo para poder assistir esse tipo de vídeo, tá bom? Um abraço.